Olá, tudo bem? Eu sou a Dira Alves, sou idealizadora do projeto Meditações para o Sistema Planetário e também sou terapeuta, psicoterapeuta, instrutora de yoga, palestrante, uma infinidade de sistemas e técnicas nos quais eu fui aprendendo e aprendendo ao longo de toda a minha profissão, a minha carreira como terapeuta e como trabalhadora da luz. Esta breve conversa, que eu propus a fazer para as pessoas que se cadastraram para receber esta mini palestra a respeito das meditações e a importância do nosso serviço planetário, é para explicar um pouco mais a respeito dessas meditações, o porquê que elas são tão importantes, principalmente nos momentos nos quais nós estamos vivendo agora. Por que nós chamamos ordem de Melquisedeque? Todo sistema de cura, ele está montado dentro de um esquema, dentro de um sistema, dentro de uma ordem. Não que isso queira dizer que é uma ordem, mas isso é para que as coisas fiquem de forma ordeira, ordenada. Então a ordem dos sacerdotes de Melquisedeque é um sistema de cura onde vários outros sistemas estão inseridos. Todos nós sabemos que o universo funciona com leis, Todas as leis do universo estão inseridas em nós mesmos, como em todo o universo, bem como em todos os planos da criação, em todas as dimensões dos planos da criação. Então, planos da criação é uma coisa e dimensões dos planos da criação são outras coisas, Então, esta ordem, que nós chamamos a ordem dos sacerdotes de Melquisedeque, estão trabalhando desde o princípio de toda a criação para que todas as coisas ocorram de forma ordeira dentro do sistema de cura planetário. Este sistema no qual eu aprendi e no qual eu sou sacerdotisa do 10º domínio foi instruído, foi trazido até mim através do Joshua. Então, é um sistema muito que está fundamentado em várias outras questões, como por exemplo a física quântica, que é muito conhecida entre a maioria dos trabalhadores da luz, porém é pouco entendida. É muito conhecido, mas pouco entendido. Como que se trabalha dessa forma, o que é realmente a tal da física quântica, que a maioria das pessoas desconhecem, outra parte não querem nem ouvir falar e outra parte se interessa profundamente e vem se interessando cada dia mais por este assunto, por este trabalho. E eu quero dizer para vocês que quando eu realmente decidi e escolhi me tornar uma sacerdotisa da Ordem de Melquisedeque, eu tive uma grande surpresa, porque na verdade eu achava que seria uma coisa completamente diferente da qual eu já havia aprendido há cerca de mais ou menos 20 anos. Então eu pude entender que realmente eu estava no caminho certo, que estudar física quântica, fazer trabalhos de vibração, energia, de meditação, de transmutação, era tudo igual ao que os sacerdotes da Ordem de Melquisedeque faziam, praticavam e ensinavam, através dos cursos, das canalizações, das intenções, porque veja, muitos de nós temos intenções de fazer certas coisas, Nós intencionamos praticar a cura, no entanto, não é você, não sou eu, não somos nós quem realizamos esta verdadeira cura. Nós estamos como um canal, nós estamos como o meio entre o Divino Criador e toda a sua equipe planetária, entre o nosso irmão, quer seja desta orbe ou não, quer seja deste plano ou não. Nos planos da criação, nós começamos desde o primeiro plano, o plano 1, 2, 3, até o 7º plano e assim sucessivamente.
A maioria conhece até o 7º plano. No entanto, as dimensões dentro de cada plano são infinitas. Assim como o nosso trabalho dentro desse plano no qual nós estamos agora, também são infinitas. Isso vai depender de cada pessoa, de cada escolha, de quão ela está preparada e o quanto ela se interessa, né, por este assunto, por ser aí um colaborador, um co-criador, né, com o Divino Criador e toda a sua equipe cósmica planetária na transformação, na transmutação de todo o planeta. E isso inclui os animais, as plantas, né, os nossos irmãos humanos, os nossos, que são os nossos semelhantes e não semelhantes, quer sejam do planeta Terra, quer seja fora do planeta Terra, embora a maioria considere que todo ser, né, que está em outras órbitas são seres extremamente elevados. E, na verdade, não é. Então, quando nós começamos a compreender isso, em qual nível de consciência nós estamos trabalhando, com que níveis de consciência nós estamos lidando, as coisas se tornam muito mais claras, sem um esforço. E esse esforço, que eu quero dizer, não é um sacrifício, muito pelo contrário. Se tornar, se oferecer, melhor dizendo, para se tornar um trabalhador, um co-criador com todos os mestres do sistema planetário, não é um sacrifício, é uma imensa alegria, é um imenso privilégio, é um grande prazer poder fazer isso. Além disso, tudo que nós fazemos para o outro retorna a nós, porque a lei é bem clara, né? Só volta para você aquilo que saiu de você. Então, quanto mais nós nos dedicamos em amor, alegria, na compaixão, nós nos munimos da coragem para transformarmos tudo o que não está bom à nossa volta, o que vai retornar? Somente coisas cada vez melhores. A nossa consciência vai expandindo a um nível extraordinário, como nós jamais imaginávamos antes poder ter uma mente tão equilibrada, tão harmoniosa e tão poderosa, né? Nesse sentido. Eu quero dizer poderosa porque você toma posse do que é seu. Você não vive mais à mercê do outro. Não é a opinião do outro que importa para você, no sentido de: será que se eu me tornar um sacerdote da Ordem de Melquisedeque, as pessoas vão achar que eu agora estou afiliada a uma religião, a uma filosofia, né? E quando na verdade não é nada disso. Embora cada pessoa esteja dentro da religião que ela escolheu, né? Cada um de nós estamos no lugar onde nós nos colocamos, e isso é bom, né? Para quem necessita da religião, ele está dentro da religião que ele necessita. Para quem está fora da religião, ele também tem um porquê de estar fora de uma religião. Embora a maioria dos trabalhadores da luz são pessoas espiritualistas, né? São pessoas espiritualizadas e não seguidores de líderes religiosos ou seitas religiosas, né? E ele também não tem esta pretensão de se tornar um líder religioso, um líder espiritual das pessoas. Porque eu vejo bem pela minha forma de pensar, né? Porque assim, tudo que eu faço em prol de tudo que está à minha volta. Pelo menos eu tento, eu me dedico a isso. Porém, eu não espero que isso seja, que tenha um retorno baseado no esforço que eu fiz, na dedicação que eu empenhei, no empenho que eu fiz em levar essas informações, em atender as pessoas, em dar os cursos, as palestras. Por quê? Porque cada pessoa está vibrando num nível, cada pessoa está sentindo, vivenciando e presenciando o mundo à sua volta completamente diferente um do outro. Neste momento eu estou vibrando numa determinada dimensão, né, para estar aqui falando com vocês. E você aí que está me ouvindo está também vibrando em outra dimensão. Isso tudo está sendo filtrado pelo seu consciente, seu inconsciente, as suas personas, as suas personalidades estão filtrando isso, estão retornando para você
consciente do que você está ouvindo, as informações que são compatíveis com o entendimento que você pode ter a respeito do que eu estou falando neste momento. Isso não quer dizer que aquilo que você não compreendeu esteja solto, vagando por aí. Ele está sendo armazenado, né, no seu banco de dados, e à medida que você vai evoluindo, à medida que você vai expandindo a sua consciência, isso vai sendo liberado para você. Nós costumamos dizer que isto é a mesma coisa de você tomar um medicamento para uma cura, né? As informações vão chegando até você de forma que, como se fossem doses homeopáticas deste conhecimento, para que a sua mente, o seu coração, a sua consciência comece a sentir e a vibrar nesta frequência de forma saudável, de forma que você não comece a ter problemas, né? Porque veja, imagine uma pessoa que nunca ouviu falar, né, de um grande sistema que existe fora do planeta Terra, de inúmeras, centenas, milhares de outras criaturas trabalhando em função do planeta Terra. Esta informação vai chegar até ela, mas vai voltar, porque ela não tem a menor condição de absorver essa informação. O campo eletromagnético dela atraiu, né? Atrair é uma forma de dizer, mas ele trouxe até ela esta oportunidade dentro das infinitas possibilidades de aprendizado, mas é uma oportunidade. No entanto, como ela não está capacitada, ela não está se preparando para receber estas informações, a informação retorna ao seu ponto de origem. Isso não quer dizer que esta informação não volte até ela em outro momento. É lógico que volta. À medida que ela vai se abrindo, à medida que ela vai se permitindo, as informações vão retornando, talvez de uma outra forma, né, com uma outra imagem, através de outras pessoas, mas tudo está caminhando, nada está parado. Tudo está acontecendo como tem que acontecer. Então, não cabe a mim, não cabe a nenhum de nós julgarmos ou pré-julgarmos aquela pessoa que não tem o mesmo conhecimento que você, aquela pessoa que não se esforça para obter o mesmo conhecimento que você, muito menos aquela pessoa que não se esforça em ser aquilo que você gostaria que ela fosse, porque isso cabe a ela, ela já está inserida num propósito. Quem tem que saber disso é a própria pessoa. O que nós fazemos é dar caminhos, é mostrar a direção, é compartilhar as ferramentas que são importantes para nós, né? Que deram certo, que estão dando certo, é indicar o caminho, é caminhar ao lado dessa pessoa, é até mesmo segurando a sua mão, mas não é carregar no colo, porque ambos vão se cansar, ou de ser carregado e o que carrega. Então cada um tem que caminhar pelos seus próprios pés. Então como que essa ordem, né, este sistema de trabalhadores da luz funciona, já que cada um tem que ser independente? Por quê? Porque nós já estamos inseridos, né, no programa cósmico universal, onde cada vez mais nós temos que nos libertar. Nós temos que soltar os nossos paradigmas de que só podemos ser e ter se nós estivermos atrelados, né, presos, aprisionados a algum outro sistema. Mas é pelo contrário. Quanto mais livres nós nos tornamos, quanto mais soltos de um grande sistema, né, interno, o qual nós conhecemos talvez desde a infância, que é o sistema político, o sistema religioso, é o sistema da família, é o sistema no qual você foi criado, é o sistema no qual você aprendeu na escola. Isso tudo é importante, sim, não estou dizendo que não seja importante. Para a maioria das pessoas isso é fundamental, é o sistema ou os sistemas nos quais elas estão inseridas, e isso faz parte da evolução dela, do crescimento dela. Porém, nós precisamos permitir que o nosso próprio sistema como ser seja definitivamente instalado, e ele é individual para cada um, vindo do mesmo ponto, vindo da mesma fonte, mas é individual para cada um. Então,
a ordem, né, dos mestres ou do sistema planetário, ele está inserido vários outros sistemas planetários. Ou seja, algumas pessoas, né, alguns mestres, alguns terapeutas conhecem isso de forma separada, como por exemplo a fraternidade branca, né, os sistemas orientais, toda a organização do sistema do Reiki, das vibrações, dos anjos, dos arcanjos. Então, só que dentro do sistema da Ordem de Melquisedeque, eles não estão separados, eles são um só. Olha que interessante. Então, tudo que eu já havia aprendido há muitos anos em separado, quando eu terminei a minha formação, eu vi que realmente eles estavam todos juntos no mesmo lugar. E isso é importante saber, porque a ordem do sistema, né, a ordem dos sacerdotes de Melquisedeque, ela não é algo que vai mudar você daquilo que você já faz, né? Ao se tornar um sacerdote, uma sacerdotisa de Melquisedeque, você não se aparta do sistema no qual você já estava inserido, como reikiano, como reikiana, como instrutor de yoga, né, como acupunturista. É muito pelo contrário. É aí que você começa a vibrar numa sintonia, numa frequência muito mais elevada e começa a compreender realmente o que você está fazendo, a que você veio, o que você realmente deve fazer. E uma dessas aberturas se dá através da meditação, né? Então, para quem já está acostumado a praticar a meditação, as meditações conduzidas, né, do sistema de Melquisedeque é muito interessante, porque à medida que você vai praticando, você vai se autocurando, né? Essa frequência vai curando você e também você vai emitindo essa vibração para curar tudo à sua volta. E isso é extremamente fantástico, porque, como eu disse, quando nós nos libertamos, nós libertamos também tudo que está à nossa volta. Então veja como é extraordinário esse sistema, né? Ele não só liberta você, mas você também se liberta e liberta tudo que está à sua volta. E nesse sistema nós aprendemos também muito sobre a física, né? A física quântica, que é pouco divulgada, né? Ou pouco entendida, como eu disse no começo, porém ela sempre esteve inserida em tudo que nós fazemos. Por exemplo, quando você sente, né, não sei se você é pai, se você é mãe, mas quando você sente que algo pode estar acontecendo com o teu filho, com a sua filha, ou mesmo o seu filho, né, sente que algo está acontecendo com você, e aí você liga para ele e você pergunta se está tudo bem, e ele te fala: nossa, mãe, eu estou com uma dor de cabeça profunda, ou eu estou muito chateado, ou eu briguei com alguém, ou alguém me chateou. Isso é física quântica, né? Isso é a ressonância que você teve com aquela pessoa na velocidade, no tempo e na velocidade da luz, né? Você não precisa estar lá, você não precisa estar nem mesmo falando sobre ela, mas bastou você pensar naquela pessoa e você já sentiu, né? Antigamente as pessoas diziam, é um pressentimento. Também está certo, né? Você pressentiu que estaria acontecendo algo com a pessoa que você ama, né? Então, por que isso acontece? Porque nós estamos entrelaçados com tudo e com todos. E é óbvio que nós vamos sentir aquilo que o outro está sentindo quando ele é muito mais próximo de nós. Como, por exemplo, um amigo, uma amiga, nossos pais, nossos irmãos, nossos filhos, né? Nossos cônjuges, o marido, a esposa, aquelas pessoas que nós carregamos conosco, né, dentro do nosso coração diariamente. Agora veja, e o que vai acontecer, né, o que acontece a nível planetário? Já que nós precisamos desenvolver o amor incondicional, o amor universal.
É lógico que isso tem uma limitação, né? Tem um limite, na verdade. Não é que você vai estar aberto a tudo e a todos, até por questão de autoproteção. Então, as meditações, né, os exercícios começam exatamente a nos proteger dessas emanações vindas de fora. O nosso campo se torna protegido. Lógico que vai haver algum momento em que nós vamos então dar uma brecha. Nós vamos nos descuidar por alguns instantes e é o momento em que realmente nós entraremos em ressonância com a outra pessoa, né, ou com os acontecimentos. Mas quando você já está nesse nível de expandir a sua consciência cada vez mais, há um alarme interno que vai soar, né? Ele vai ativar em você, né? E você vai se lembrar exatamente do momento em que você entrou em ressonância com aquela situação e você vai mudar isso, você vai transmutar isso. E aí você não vai ficar carregando aquela situação inconscientemente, mas conscientemente você vai lá, limpa, transmuta e transforma e liberta. O mesmo se dá em receber, em estar aberto, aberta para receber as informações dos sistemas, né? Dos mestres, da grande equipe cósmica. Como eu disse, são inúmeros mestres. Nós, a maioria conhecem alguns, né, pelos nomes, mas não são só esses que existem. São milhares, né, que estão a este serviço. A maioria são extremamente desconhecidos, né, da grande população. E isso nós aprendemos dentro da ordem, porque ela vem desde o princípio da criação. Obviamente que existem poucos sacerdotes dessa ordem, né, porque, como eu disse para vocês, exige muito estudo. Tem que ter uma dedicação, sobretudo a dedicação pessoal, né? A sua própria dedicação, a dedicação à sua família, que é aonde você está inserido. Eu já ouvi muitas pessoas dizerem assim, mas santo de casa não faz milagre. Ele só não faz milagre quando ele não está disposto a fazer o milagre e quem está com ele na casa não está disposto a receber o milagre. Então, santo de casa, ele faz sim o milagre. Porque ele está recebendo o milagre todos os dias, ele está fazendo, ele está recebendo. Como eu digo, né, esse santo não é mais importante do que os outros que convivem com você. Todos são importantes, todos estão junto de você por um motivo. Então, o primeiro lugar aonde os verdadeiros milagres devem acontecer é dentro da sua casa, né? Primeiro dentro da sua casa interna e depois no seu lar. Seja, né, em qual lar você viva, com os seus pais, ou você já tenha uma família constituída, né, de filhos, marido, esposa. Esta é a sua casa onde você vai começar a limpeza, a transformação e a transmutação. É lá que você vai começar a dar os seus primeiros passos na expansão da sua consciência, levando com você aquelas pessoas que estão com você. E aí é onde começam os verdadeiros ensinamentos, né, ao seu redor. E aí muitas pessoas acham que é porque você convive com a tua família, com os teus filhos, eles já sabem o que você sabe. Não sabem. Cada um traz a informação que precisa. E quando você expande a consciência, cabe a você ensinar aquilo que você está aprendendo. E a eles escolherem, decidirem se querem dar passos junto com você ou não, porque eles têm a livre escolha, né? Apesar de as coisas acontecerem na nossa vida baseado nas nossas escolhas, nas nossas decisões, o Divino Criador nos deixou o livre-arbítrio, né? Muitas vezes esse livre-arbítrio é usado de forma errônea, né? Que acaba mais prejudicando do que ajudando, mas cabe ao trabalhador da luz aprender exatamente o que significa o tal do livre-arbítrio, até que ponto isso, né, está inserido no livre-arbítrio do outro, como por exemplo os seus filhos pequeninos, né? Será que eles têm o livre-arbítrio de escolher ou não aprender determinada coisa? Até que ponto você respeita o livre-arbítrio do seu filho de 4 anos, por exemplo?
né? Do seu filho de 25, 30 anos, por exemplo. Então, nós precisamos aprender a lidar com essas situações como seres individuais. E, obviamente, como ser individual, nós estamos inseridos também no coletivo. Todo o coletivo está inserido em você e você está inserido no coletivo de todos os outros. A priori, isso parece muito louco, né? A pessoa fala, nossa, aprender sobre essas coisas, falar sobre isso deixa assim a gente meio tonto. É meio desnorteado, parece que mais desmonta você do que tenta montar, né, um plano de trabalho concreto. Mas é exatamente isso que deve ser feito. Tem que desmontar, tem que romper, tem que quebrar todos os antigos paradigmas daquilo que nós aprendemos como ser humano, como fomos formados, de onde viemos, para onde vamos, romper com tudo isso de forma a deixar ali num cantinho por um pouco, né, por um período, e olhar com um olhar expandido, né, expandir os nossos olhos da consciência e começar a enxergar o todo. Né? A partir daí é que nós podemos então pegar aquilo que nós queremos, porque tudo que você imaginar já está à sua disposição. E cada vez que você pensa em algo, você deseja algo, você está criando nos planos sutis, nas dimensões, nos planos da criação, aquele desejo. E aí, para que aquilo se manifeste, é necessário então você estar aberto a receber. Porque quando você pede que gostaria de aprender algo que fosse muito importante para você, para mudar a sua vida e ajudar a vida das outras pessoas, todo o universo colabora com você. E você vai perceber que você começou a deixar oportunidades incríveis passarem na sua vida. E só depois que você foi perceber que se você tivesse prestado mais atenção àquela oportunidade, teria transformado a sua vida completamente. E por que nós não aproveitamos cada oportunidade que aparece na nossa frente? Por causa das limitações, por causa dos paradigmas, porque não aceitamos, na maioria das vezes, que não somos só isso, né? Ou não aceitamos, na maioria das vezes, que somos algo imenso, que estamos além disso que nós achamos que somos, né? Apenas carne, um espírito. Tudo isso está muito além e é muito difícil a maioria aprender, porque já estão inseridas no sistema materialista. Porém, o nosso objetivo é mudar isso, é transformar isso. E como as ocorrências, né, dessa transformação planetária têm sido cada vez mais difundida, né, graças à tecnologia, e eu tenho percebido que cada vez mais as pessoas estão, ao invés de se orientarem, irem para o norte, né, buscarem o norte, buscarem a solução, elas estão cada vez mais desorientadas e mais perdidas, correndo como cegos e pior, se permitindo ser guiadas por outros cegos. E eu não estou dizendo aqui que eu sou uma lupa, né, que eu enxergo perfeitamente tudo e a todos, não é isso. O que eu quero dizer que é eu me permitir ser guiada pela minha essência, pela minha centelha divina. E logicamente que de vez em quando nós entramos num atrito, né, porque a minha mente materialista quer uma coisa, mas o meu eu superior quer outra, e aí nós precisamos entrar em alinhamento novamente. Isso acontece, é natural, vai acontecer com você, acontece com outros milhares de pessoas. Mas como eu disse, quando você está disposto a evoluir, a transcender tudo isso, é imediato. Como eu disse, é como se tivesse um alarme dentro de você e ele toca. E aí você desperta novamente, opa, eu estou pegando um atalho aqui que não era para ir, eu preciso ir pelo outro lado, né? E imediatamente você convoca os seus auxiliadores, né? Os seus mestres, os
seus mentores, os seus guias, seja como você chama, e eles realmente vêm ao seu auxílio. Isso é real, né? Isso não é uma crendice, isso não é uma questão de fé, embora a fé seja importante, mas primeiro você tem que acreditar que tudo isso já está acontecendo, que os seus mestres estão aí, que você não tem só um anjo da guarda, mas você tem miríades desses anjos, né? Desses mentores, cuidando de você o tempo todo. E basta que você dê o comando para que eles realmente tomem posse do trabalho que você está desenvolvendo, que eles estejam à sua volta. E mais importante, que eles tragam para vocês pessoas que precisam serem trabalhadas, tratadas, curadas por eles, né? Através da ressonância deles, da energia deles, da frequência deles, vindas do Criador, né? Mas através de você. Então, quando nós dizemos, eu sou Deus em ação dentro de mim, é uma realidade, porque nós estamos intermediando com os nossos semelhantes a verdadeira essência divina, de quem somos e de onde viemos, né? E aí, trabalhar dessa forma é muito fácil, porque uma vez que você compreende que não é você quem faz o trabalho, você está inserido no trabalho, mas você faz parte de uma equipe imensa. E não importa quem vai tomar conta do trabalho agora, o importante é que ele tem que ser executado, né? E você está ali de prontidão, você está com os ouvidos abertos, os olhos abertos, o coração aberto para ouvir, ver, sentir e perceber quando esse chamado está sendo, né, emitido no universo. E aí ele vem na sua direção e você está pronto para servir 24 horas. Porém, o fantástico de tudo isso é que você faz esse trabalho andando, dormindo, caminhando, né? Cuidando das suas coisas, porque você já entendeu que você é parte, você está dentro, inserido desse sistema. Uma vez aprendido e apreendido, já é. Você não precisa fazer outra coisa. O passo a passo das meditações são fundamentais, porque é ali que você vai treinando a sua mente, você vai treinando o seu cérebro, você vai treinando os seus corpos mais densos a fazer o caminho. Porém, depois que você já treinou tudo isso, você já está inserido nesta frequência, você pensa, você deseja, você determina, você comanda e aquilo acontece. Porque é uma rede, né? Estão todos conectados, interligados. À medida, ao menor sinal, né, que você dá, é como você apertar no botão que liga o seu computador e você aperta o botão lá do seu Wi-Fi, você programa para que todos os aparelhos da sua casa estejam conectados naquele ponto do Wi-Fi. À medida que você liga o seu computador, o seu celular, e você clica no botão, você está conectado com o mundo. Não é assim que funciona? Através das redes, né? Do sistema de rede, da tecnologia da internet. A função do sacerdote da Ordem de Melquisedeque é a mesma coisa. Ele está conectado e interligado com todos os outros sistemas cósmico e planetário. Ele escolhe em qual quer trabalhar, no qual ele precisa trabalhar. Por exemplo, algumas meditações que eu predispus, né, que eu coloquei lá no canal e estou enviando para vocês do grupo, são meditações possíveis de você realizar essas meditações, porque elas estão no contexto global. Todas as pessoas, qualquer pessoa pode fazer, né? Embora cada meditação dessa eu dou o comando, né, para que a energia, a frequência chegue até você, né, de uma forma segura. No entanto, há outras meditações, né, onde nós trabalhamos em cada nível, em cada aspecto, em cada plano da criação do Divino Criador, com cada equipe junta ou separada. E cada
nova iniciação ou sintonização neste plano, você vai conhecendo toda aquela equipe. Mas por questões de estudo, né? Por questões de aprendizado, por questões de conscientização de que tudo isso existe. É como na escola, a gente começa lá, né, no maternal, no prézinho, no primeiro ano, no segundo, no colegial, né, no cursinho, na faculdade, depois você tem o seu local de trabalho, o seu emprego, né? E mesmo assim você vai continuando se aperfeiçoando, você vai fazendo o seu mestrado, seu doutorado, seu MBA, enfim, né, a sua pós, e você vai crescendo cada vez mais. Quanto mais estudo você tem nesta área, mais você se torna um expert, né? As suas expertises vão aumentando cada vez mais, vão se potencializando. Então, o sacerdote desta ordem, né, deste sistema, ele está em constante aprendizado, em constante formação. A formação nunca encerra, ela apenas vai aumentando. Ou seja, conforme você vai aumentando o seu conhecimento, a sua sabedoria, mais responsabilidade cai sobre os seus ombros. Por isso que não é algo fácil, né, neste quesito, né, da responsabilidade, do comprometimento. Porque a maioria não quer o comprometimento com o outro, porque já basta os seus próprios problemas, né? Quando na verdade é exatamente o contrário. Quanto mais você se dedica a fazer o seu melhor em prol de todos, menos problemas você tem. Porque você esquece a questão do problema, você vai atrás da solução. No universo, né, as equipes planetárias, da ordem planetária, elas não estão aqui para resolver os nossos problemas. Elas estão aqui para nos trazer a solução dos problemas que nós criamos todos os dias. Como nós criamos os problemas todos os dias? Quando você levanta e você já imagina que o seu dia vai ser o pior de todos. Quando você briga, quando você xinga, quando você reclama do seu vizinho que está fazendo muito barulho, quando você reclama da sua roupa que está feia, quando você reclama que o seu gás acabou. Você está criando problema, você está vendo problema. Mas pelo contrário, quando você ouve o seu vizinho ouvindo, seja lá qualquer música, né, que ele queira, e você pensa, poxa, né, como está alto, né, ele gosta realmente de música alta. E você, quando você acolhe isso, você aceita que ele gosta de música alta, mas você sabe que você prefere música baixa, não é eu não gosto de música alta, eu prefiro ouvir, né, uma música numa altura que seja compatível, né, com o que você é. Até porque isso destrói, né, os seus tímpanos. Então, veja a diferença quando você entende por que você escolhe fazer determinadas coisas. Não é porque você não gosta, é porque aquilo é melhor para você. Não é verdade? Quando alguém diz, eu não gosto de ficar perto das pessoas que bebem, né, álcool e tal. Tá, mas elas estão no direito delas, né? Elas estão fazendo as escolhas dela. E você está ao lado por quê? É sua escolha também, né? Você pode escolher sentar um pouco mais distante. Você pode escolher sentar-se ao lado dela e começar a conversar. Enquanto você conversa, ela toma menos. Então, isso vai depender de cada pessoa, né? Quando nós entendemos que cada um está aqui cumprindo o seu papel e o papel que ele cumpre também está refletindo naquilo que você é, porque você vai ver no outro aquilo que você é. Se você está maldizendo o que o outro está fazendo, é porque ainda tem em você bloqueios, crenças que estão em ressonância com aquilo que você está odiando na outra pessoa. E isso é fantástico quando você descobre isso, porque é o momento de você limpar, de você transformar isso, de você transmutar. E aí basta você dar o comando. Quando nós dizemos, né, dar o comando quântico para que isso seja imediatamente limpo do seu campo, isso realmente acontece, né? É como se o pêndulo, né, passasse sobre você e não atingisse você. Imagine que tem um pêndulo gigante. No momento em que você sente uma imensa raiva de alguém, de alguma coisa, esse pêndulo está balançando. E aí, no momento em que você
sente essa raiva dessa pessoa e você não muda imediatamente, esse pêndulo vem bem na sua direção e te alavanca para outro ponto. Você sai de si, como que eu posso dizer isso? Você sai do seu poder, porque você foi arrastado para uma outra vibração, para um outro campo, imediatamente. E esse campo está compatível com o que você estava sentindo. Então esse ódio, essa raiva vai aumentar ainda mais. Se você imediatamente pensou, nossa, eu estou sentindo uma raiva dessa pessoa nesse exato momento, mas Divino Criador, limpa em mim isso agora. Limpa em mim, limpa nela essa situação que está criando, essa ansiedade, esse medo, essa raiva, essa fúria. Eu não quero isso para mim, eu não quero isso que vem dela. Né? Então, imediatamente o pêndulo passa por você, mas ele não vai bater em você, porque a sua vibração elevou e você alçou, né? Você subiu mais alto, você foi para um nível mais elevado, quando você compreendeu e você pediu ao Divino Criador que te tirasse desse campo, pelo amor, pela bondade, pela misericórdia, pela compaixão. Então veja que você, além de mudar a sua frequência, você pediu que a frequência da outra pessoa que estava emitindo aquela vibração ressonante com você também fosse transformada. E o pêndulo continua balançando. Quando você pensou em algo fantástico, você sobe acima dele. Ou você é arrastado, levado acima dele para uma vibração ainda maior e melhor. E aí quando você olha para aquela situação, você fala, nossa, né? Passou. E aí é como se fosse realmente assim um vento que passa por você. Mas ele vai embora. E quando você não compreende isso, que você tem que aceitar o todo no qual você está, e esse todo pode ser só a sala da sua casa, que está numa dimensão, está vibrando numa determinada frequência, mas que vai fazer muita diferença a partir do momento que você sair da sala da tua casa e for para a rua, para o seu trabalho, para a sua escola. Quando outro membro da sua família entrar nessa sala, ele também vai sentir, vai perceber, né, tudo isso. Então, dentro da ordem do sistema cósmico e planetário, existem muitas coisas que acontecem e que a maioria dos trabalhadores da luz não estão atentos a tudo isso, né? Porque estão inseridos nos seus próprios paradigmas, né? E muitos deles não estão abertos às novas frequências, né? Não digo que é infelizmente, porque cada um está onde precisa estar, óbvio, né? Então, alguém pode estar agora, nesse exato momento, vibrando na quinta, na sexta, na sétima dimensão, e outra pessoa que aparentemente sabe o mesmo que você, mas ele ainda está vibrando na terceira, na quarta dimensão. E outros ainda estão na segunda, na primeira dimensão. Por incrível que pareça, existem pessoas no nosso planeta que vivem na era quase do dinossauro, né? E vivem lá como eu chamo, né, ele é um verdadeiro Neandertal, né? Então, por que isso acontece? Porque é individual, a cura é individual, a ascensão é individual, né? A expansão da consciência é individual, o amor condicional é individual. Quando você condiciona esse amor a determinada pessoa, ele tem uma condição. Agora, o amor incondicional, ele não tem condição. É independente de quem seja, de como ele esteja vivendo, do que ele faz ou deixa de fazer, você está inserido dentro desse amor incondicional, cósmico e universal. Isso também não quer dizer que você vai dizer amém para tudo e para todos, né? Quando diz incondicional, você ama aquela criatura que está por trás daquele corpo incondicionalmente, porque você entende que ele é, sim, um ser divino, sim, um ser de luz. Ele pode ter se esquecido disso, ele pode estar permitindo que a sua luz, né, esteja diminuindo. Mas vai chegar um ponto, um momento, em que um sistema dentro dele vai, então, dar esse alarme, como eu digo, e as coisas na vida dele vai ter que mudar. E isso não depende de você, depende dele, né? Então, quanto mais você procurar auxiliar o outro
saindo do campo dele, saindo da direção dele, para que ele não crie mais situações, né, para atacar você, e atacando você ele se auto-ataca, mas a sua vida vai tomando outros rumos, vai melhorando e assim sucessivamente. Então, quando eu digo vamos limpar o nosso campo, eu estou dizendo vamos limpar o todo. É o meu, é o seu, é o nosso, né? Porque cada um está conectado um com o outro, é uma grande rede de conexões. E basta então você acessar o código daquela pessoa, o código correto dela, você vai então cair, ou ela vai estar na sua frente vibrando, né, emitindo a onda, a frequência na qual ela está vibrando, e assim você também. Como que isso é feito nesse exato momento, né, quando nós nos conectamos com as pessoas? É através do sentimento, pensamento e emoção. Quando você pensa, imagine quando você pensou, você é arrastado para um determinado local. Aquilo que você está sentindo em relação a esse pensamento vai fortalecendo você naquele lugar, vai te prendendo ali. Por quê? Porque vai linkando com aquelas outras emoções, sentimentos e pensamentos. Então você fica preso ali, num grande grupo de pessoas que estão vibrando naquele momento com aquela frequência ou uma frequência parecida. Também acontece ao contrário, né? Quando nós estamos vibrando uma frequência de amor, de caridade, de compaixão, de coragem, quando nós desejamos fazer algo em prol de nós mesmos, das nossas consciências e do próximo, nós subimos, né? Somos arrastados por este campo, para essa dimensão, onde todas essas vibrações estão ecoando, né? Estão se agrupando, vindas de várias partes do universo, né? Do nosso planeta e de todo o universo, e ali nós começamos então a nos fortalecer. E quando nós aprendemos que a partir dali que você retorna a mensagem, né, mas de uma outra forma, com uma outra frequência mais elevada, e ao retornar essa mensagem, ao retornar com essa vibração, essa emoção, esse sentimento, esse pensamento, quando você retoma o seu lugar de origem, né, o teu corpo, a tua casa, o teu trabalho, tudo já está transformado. Então, basta um único pensamento para que as coisas mudem de lugar. Quando nós falamos que você vai dar saltos quânticos, é você literalmente morrer para aquilo que você não quer mais e renascer imediatamente para aquilo que você deseja. É saltar da raiva para o amor, é saltar da tristeza para a alegria. Você morreu para a tristeza e você renasceu para a alegria. Como que isso acontece? É quando você sentiu e percebeu que você vai ficar muito triste, você sai do ambiente, você muda a frequência, você acha algo que possa te fazer sorrir, você se conecta com uma lembrança de muita alegria, então você mudou a tua frequência, você deu um salto, você passou a vibrar em outra sintonia, em outra frequência, e aquela energia, aquela frequência negativa de dor e tristeza, ela não é destruída, né? Porque a informação ela não é destruída, ela é transformada, ela é transmutada o tempo todo, mas ela está em constante movimento. Por isso que nós não jogamos lixo tóxico emocional, mental, né, espiritual no universo. Quando a gente fala solta, mas você solta depois que você transmuta, porque aquilo que você soltou como raiva, como mágoa, como ódio, vai para algum lugar. Alguém vai tomar posse daquilo, não é? Está solto, está vibrando, está no campo das mágoas, da raiva. Alguém vai tomar posse daquilo lá. Então você não pode soltar o lixo tóxico, emocional, mental e espiritual, sem antes transmutar. E quando você transmuta, ele não é mais lixo, né? Um lixo tóxico, né? Espiritual, emocional. Ele é uma informação que você transformou e você transmutou. Por exemplo, quando você sente muito medo, né? Esse medo de fazer algo ainda maior. Tem que identificar o medo, limpar o medo.
entender o medo, aceitar o medo e transformar esse medo em coragem. Então o medo deixou de existir, aquela frequência que você emitia como medo não existe mais. Agora uma frequência de coragem, de determinação. Então as possíveis pessoas que estão vibrando no medo não vão mais se conectar com você. Mas as pessoas que já estão vibrando na coragem, na determinação, vão se conectar a você. Você vai se conectar a elas. E dessa mesma forma acontecem as nossas reconexões com cada grupo planetário da ordem do sistema de Melquisedeque. Desde você até o Divino Criador, né? São escalas vibracionais. Nenhum é mais importante que o outro, porém cada um está no seu próprio sistema cósmico e planetário, tá certo? Então esta é o vídeo, né, um pouco curto também, somente para explicar a vocês algumas coisas, né, porque eu vejo que vocês realmente se interessam por este assunto, mas poucas, né, têm as informações que se aproximam mais, né, do que seria essa ordem. Outros eu percebo que oferecem os cursos, oferecem os treinamentos, mas são limitados. Meio que, talvez eu acho que tenham medo, né, de expor esse verdadeiro poder para as outras pessoas. Talvez não seja, eu acredito que não é por egoísmo, mas é porque ela mesma ainda tem medo, né? Então, quando nós nos candidatamos a nos tornarmos sacerdotes de Melquisedeque, nós nos tornamos candidatos, nós nos comprometemos a nos tornarmos trabalhadores para Deus, para o Divino Criador, e aceitamos ser liderados por todas as equipes que já ascenderam, né, que já transmutaram a tudo isso. Ninguém é maior que ninguém nessa escala, porém cada um tem a sua função, cada um sabe o que realmente tem que ser feito. E nós vamos também nessa direção. Nós sabemos qual é o nosso papel na Terra, nós sabemos o que nós precisamos fazer, vamos lá e fazemos, independente de quem seja, do quanto de conhecimento tem, o importante é estar a serviço e fazendo da forma que o Divino Criador quer que você faça. Eu lembro que quando eu era ainda criança, eu tinha o hábito, até hoje eu tenho esse hábito, né, de olhar muito para o céu, de manhã, de tarde, de noite. Então assim, eu acordo e eu vou imediatamente olhar para o céu, né? Adoro ver o céu, as nuvens principalmente, né? Como que elas funcionam, né? Como que cada nuvem traz uma nova história, né? Para mim, né? Eu me identifico muito com as nuvens, porque eu percebo que tudo é mutável, né? Que tudo está em constante transformação, né? Então as nuvens representam isso para mim, né? Quando eu vejo a nuvem se dissipando, eu tenho absoluta certeza que qualquer problema, assim como uma nuvem, vai se dissipar. Mas logo pode vir outro, mas ele também vai se dissipando. Isso vai depender do quanto eu estou focada no problema ou na solução, obviamente, né? Adoro olhar as estrelas, a lua, o sol, né? Me conectar com as energias do sol. Isso desde pequenininha, desde criança. E lógico que conforme eu fui, né, crescendo, essa conexão foi aumentando ainda mais e eu fui aprendendo, buscando saber exatamente o porquê, né, de tudo isso. E realmente quando eu me tornei sacerdotisa da Ordem de Melquisedeque, eu compreendi coisas que eu fazia desde a minha infância, né? Então, para mim, eu considero um grande privilégio, uma imensa alegria e uma oportunidade única que eu estou tendo, né, nesta vida, de realizar este trabalho também, né? E além disso, compartilhar com as pessoas, né? Auxiliando as pessoas a compreenderem isso. Porém, confesso que eu ainda não me livrei do perfeccionismo, né? Ninguém é 100% perfeita, né? Estamos a caminho. Mas eu sou, dizem, né, o perfeccionismo, mas eu não encaro como sendo um perfeccionismo isso. Eu encaro como um comprometimento, um compromisso, como o cuidado de fazer com que as coisas sejam da forma que deveriam ser, né?
Assim como eu tomo cuidado comigo de aprender as coisas da forma que tem que ser aprendidas, eu tomo cuidado com o meu corpo, com a minha família, com a minha casa, né? Com os meus estudos, eu tomo cuidado também em ensinar as pessoas, né? Em auxiliar as pessoas a compreender aquilo que eu também estou compreendendo, né? De uma certa forma, porque aí a dimensão na qual ela vai vibrar esses conhecimentos é outra, isso já vem dela, né? Mas não, eu não solto essas informações aleatoriamente ou sem um motivo, né, importante e fundamental. E quando eu recebi a intuição, né, a informação, eu falo assim, quando eles me permitiram passar essas informações adiante, e que faz pouco tempo, na verdade eu já sou sacerdotisa da Ordem de Melquisedeque há muitos anos, mas falar abertamente sobre isso tem poucos anos, né? E ensinar sobre a ordem, menos tempo ainda, porque eu precisei passar por todos os níveis, né? Pelo menos passar por eles. Não vou dizer que eu aprendi todos, porque, como eu disse, é muito grande o aprendizado, né? É infinito. Então, aqueles nos quais eu fui aprendendo, eu fui aprimorando, fui filtrando, né? Mas aprendi, porque aquilo que eu filtro para mim, né? Às vezes a outra pessoa não vai filtrar, então eu tenho a responsabilidade de passar essa informação na sua integridade e não cortar partes, né? Não achar que uma pessoa, porque ela não é, por exemplo, reikiana, ela não pode fazer a meditação de determinado, que envolve determinada frequência, como o reiki, por exemplo, né? Ela pode sim. Se você está ali como um condutor daquela meditação, você tem, né, que fazer para ela, dar os comandos para ela. Você é quem vai colapsar a onda para ela receber a energia, a frequência do reiki ou né, de qualquer outra meditação que você esteja fazendo. Assim como quando você está no papel de terapeuta, né? Você está lá, você faz a cura, né? Você faz com que os mestres curem através de você, né? Mas você não fica limitando. Quando você faz isso, o problema se volta contra você. Ao invés de você auxiliar, você vai ter que ser auxiliado. Então, quando nós aprendemos sobre tudo isso, nós aprendemos também a dominar, né, a conversar com o nosso ego e pedir que ele espere um pouco e que você agora não está vivendo em função da matéria, você não está vivendo em função do que você é como pessoa aqui, né, como a Dira Alves, mas você está agora em função, a serviço, a trabalho do Divino Criador, juntamente com a equipe que está ali para fazer aquele trabalho. Então não é você que importa, e sim a vontade do Criador. E é difícil as pessoas entenderem isso, mas quando entendem, se tornam verdadeiros curadores. Só falando eles já conseguem fazer isso, porque ele não está transmitindo a sua identidade, não é a sua identidade que está aparecendo, né? Mas sim a identidade de cada trabalhador da luz. Então é um todo, não é só você separado do todo, é você num contexto dentro do todo. Então não importa, né? Cada pessoa, às vezes numa palestra, ela vai sentir a sua vibração de forma diferente. Por quê? Porque você faz o seu papel que tem que ser feito, mas quem dá a entonação, né? A vibração para cada palavra que sai da sua boca, que sai do seu coração, são os mestres, são aquela equipe. É aquele mentor que está ao lado daquela pessoa que vai filtrando para ela, né? Conforme ela tem capacidade de compreender isso. Por isso que numa sala onde as pessoas ouvem uma palestra, um treinamento, algumas dão saltos incríveis, outras menores, outras não muda nada, é como se ela não tivesse feito nada. Só depois de muito tempo é que a coisa começa a andar, né? Outras desistem,
né? Fala, não, isso aí não é para mim, não. Já deixa logo, já abandona logo, né? Por quê? Porque vai depender de muito do que você trouxe, né? De quanto tempo você está manipulando isso a seu favor ou contra você. Quando você se aparta do seu mestre, do seu mentor, do seu espírito, você começa a manipular a sua vida para que ela aconteça como você quer e não como o Criador quer. E veja que o Criador quer exatamente o que você quer. Você quer ser próspero, você quer ser abundante, você quer ser feliz, você quer ser rico, você quer ter saúde perfeita, você quer ter uma família perfeita, você quer ter o seu trabalho perfeito, você quer ganhar muito bem, você quer ser reconhecido, você quer ter amigos, né? E uma infinidade de outras coisas. Isso tudo é o que o Criador quer. Mas quando você não entende que você e o Criador são um em manifestação dentro de você, você acha que é Ele que não quer que você tenha dinheiro. Você acha que Ele é que não quer que você seja feliz, que você tem que pagar os seus pecados. Não é verdade? Não é assim? Talvez você conheça muitas pessoas que pensam dessa forma, né? Porém, é o contrário, né? Tudo que você deseja de melhor na sua vida está vindo dele. É ele mandando essa informação para você de que você pode, de que você merece, que está na hora de você, sim, dar os passos na direção da realização dos seus sonhos. Os seus sonhos são manifestações da vontade do Criador. Por isso, nós temos sonhos grandiosos. E aquela pessoa que diz, eu não tenho sonhos, eu não tenho aspirações na minha vida, é assim mesmo. Não é verdade. Ela só está pensando dessa forma porque ela está desconectada do Criador. Ela pensa, né, que está desconectada do Criador, então ela não aceita a informação, fica aquela barreira entre ela e o Criador, então a informação não passa. Ela pensa que quer, mas ela não quer. Ela escolhe uma coisa, depois ela não, né, ela deixa para lá. Então ela fica nesse impasse. Ora ela quer, ora ela não quer. Por quê? Porque já está dentro dela o desejo da manifestação do que há de melhor, né? Como filhos do Criador, nós somos herdeiros de tudo que é, de tudo que existe, de tudo que há. Só não aceitamos isso. Por quê? Né? Então, quando nós vamos aprender isso de forma mais ampla, mais aprofundada, querendo saber realmente porque é assim, porque você age assim, porque que não poderia ser diferente, né? E o que você deve fazer para realmente transformar a sua vida. Nesse exato momento você se conectou com todas as fontes que estão a serviço do Criador, com todos os reinos que estão sob a lei, as leis do Criador, né? Então esta informação, esta ajuda pode vir de qualquer parte do universo, desde que esteja compatível com aquilo que você está desejoso, desejosa de manifestar. A partir do momento que você começou a dar esses passos, cada vez mais eles vão acelerando e você vai percebendo que a sua vida cada vez mais acelera num ritmo constante, né? Ou para mais ou para menos, mas é o seu próprio ritmo em conexão com a vontade do Criador e dos mestres, né, do universo. Né? Por que mestres? Porque eles estão acima de nós. Né? Porém, nenhum de nós, nem humanos, nem seres espirituais estão acima do Criador. Todos estamos numa escala abaixo. Né? Porém, o Criador mantém todos em alinhamento. Todos aqueles que desejam estar em alinhamento, eles vão se alinhando e realinhando, se reconectando com a verdadeira fonte. E de onde nós extraímos esse poder? Dentro de nós. Está lá dentro. Por isso que as meditações são importantes, né? Eu poderia trabalhar com inúmeras outras coisas, porque eu sou formada em, em inúmeros cursos, né? São 30 anos aprendendo, estudando, praticando a minha profissão, né, como terapeuta, enfim. Porém,
Algumas delas eu escolhi, né, para fazer parte mesmo da minha personalidade, da minha etapa de evolução aqui agora. E outras eu filtro, outras eu trago, né, através do tempo, na minha linha do tempo, eu procuro trazer para que fortaleça alguma personalidade minha agora, alguma qualidade, né? E outras eu transmuto, eu transformo, né? Então, essas informações são as informações que eu gostaria de passar para vocês, né? Para que vocês tenham assim, um desejo também de fortalecer aquilo que vocês já são. E não tenham medo, mas pelo contrário, tenham coragem, invistam cada vez mais no trabalho que vocês estejam fazendo, né? Seja ele qual for, ou se você é reikiano, acupunturista, se você trabalha com meditação, se você trabalha com yoga, se você faz serviço voluntário, se está no seu coração, é porque você está linkado em perfeita conexão com o Criador. E basta então se abrir para que os milagres aconteçam na sua vida todos os dias de forma constante e abundante, né? A abundância e a prosperidade vem em forma de conhecimento também, né? Por isso que é importante o autoconhecimento o tempo todo, porque é se autoconhecendo que nós vamos conhecer Deus, né? É se autoconhecendo que nós vamos conhecer o outro, porque tudo faz parte do mesmo plano divino, né, da criação. Estamos inseridos na mesma frequência do Criador. Nós aqui, né, nos desviamos em algum momento da nossa jornada, tá certo? Então era isso que eu queria passar para vocês. E antes de encerrar, né, obviamente, eu já ia me esquecendo. Eu vou estar agora começando a dar um treinamento, né, da Ordem dos Sacerdotes de Melquisedeque, que é o nível 1, nível 2 e nível 3. São os que antecedem ao nível quântico, que é o quarto, né? Nesse nível quarto você expande totalmente a sua consciência, mas é preciso passar por esses, que é o do curador de si mesmo e o curador dos outros, né? E a nível planetário. Já o nível 4, ele é eu costumo dizer que ele é ele é o mais importante de todos, né? Porque é nele que você realmente entende o que é tudo isso, né? O que é essa quântica, né, que todos falam. Mas, a princípio, é determinado que se faça esses 3 níveis. Eles não são separados, estão juntos, né? O 1, o 2 e o 3 é junto. Não tem como fazê-los separados, né? Pelo menos da forma como eu aprendi, como eu passo para as pessoas. Não separo uma vez outro não. É tudo no mesmo treinamento, né? E esse treinamento eu pretendo começá-lo agora no mês de maio, né? Ainda não defini a data, mas se você que me ouviu essa palestra e quiser fazer parte deste treinamento, é só entrar em contato comigo novamente, né? Que aí eu vou passar para você certinho todos os dados que você precisa, né, fazer, os valores também, né? Porque é óbvio, né, que para um treinamento desse eu preciso então ter uma contribuição, né? Porque eu vou investir o meu tempo, vou ter que deixar de fazer outras coisas, como todo profissional obviamente faz, mas as meditações do serviço planetário vão continuar sendo postadas para você que está lá no grupo, e depois elas vão sendo liberadas, né, para o público, porque à medida que um grupo começa a meditar naquelas meditações, ela é inserida mais força, mais poder, e as outras pessoas, né, que vão, na sequência, vão recebendo essa vibração também. Porém, como sacerdotes da Ordem de Melquisedeque, você vai poder fazer muito mais, obviamente, por você, pela sua casa e pela nossa casa, o planeta, né, e o universo, tá certo? Então, eu quero imensamente agradecer por você ter se cadastrado para ouvir essa palestra, né? Até porque agora já está, realmente amanheceu, eu acordei bem cedo para fazer essa palestra, né? E o sol já está aqui, ó, batendo bem forte aqui, próximo, né, do meu ombro. E se você tiver alguma dúvida, lembre-se que você já tem o meu e-mail, basta, né, falar comigo através do e-mail. Eu deixei também para as pessoas que já fazem parte desse grupo o meu WhatsApp, que você poderá conversar comigo também, né, através do WhatsApp, tá certo? Então pensem sobre isso, né, tudo isso que eu falei, reveja esse vídeo novamente, quantas vezes você desejar,
e veja se não é isso que você está procurando, se não é o momento de você então também, né, fazer parte dessa grande obra, né, do universo e poder auxiliar ainda mais do que você já tem feito com maestria, né? Um forte abraço, namastê, gratidão.